nome é Márcio Ferreira. Eu vou fazer a apresentação para vocês hoje, desse webinar sobre hiperautomação, né? Eu vou contar aí com aproximadamente 40 minutos do seu tempo. Vou iniciar a apresentação com os conceitos de hiperautomação, que é a base desse webinar. Depois eu vou apresentar um processo de onboarding na prática, né, usando um ambiente real, com dados fictícios, e eu finalizo essa apresentação respondendo algumas dúvidas que eu peço que vocês coloquem aqui no painel ao lado, né. Eu também informo vocês aí que essa gravação está sendo, essa apresentação está sendo gravada, e a gente vai disponibilizar tanto a apresentação quanto a gravação para vocês. Enviamos uma notificação quando elas estiverem disponíveis no nosso site. Bom, falando um pouquinho então sobre a Requestion, né? Somos uma empresa brasileira de desenvolvimento de softwares, estabelecida em 92, focada em centrais de serviços, portal de solicitações, service desks, gestão de processos, né? Que são orquestrados aí em uma plataforma de automação que está disponível nas modalidades SaaS ou on-premises e são acessíveis aí via browser ou dispositivos móveis, sendo uma aplicação responsiva. Os nossos clientes são empresas brasileiras, multinacionais na área de varejo, construção civil, papel e celulose, educação, serviços. Usam a aplicação da Request em suas redes na modalidade on-premises ou na nuvem, em grandes CSCs com centenas de milhares de solicitações por mês, portais de RH ou mesmo pequenos service desks de TI. Bom, falando um pouquinho sobre hiperautomação, né? Hiperautomação é a adoção de diferentes tecnologias que, quando você combina, né, e tem um objetivo de automatizar o maior número de processos de ponta a ponta, né? Ele vem ganhando uma importância, já que a maioria dos processos são implementados usando tecnologias diferentes, de diferentes fornecedores. Foi uma das primeiras das 10 tendências tecnológicas para 2020, segundo Gartner, e novamente consta entre as 10 tendências para o ano de 2021, né? O Gartner é uma das principais referências mundiais especializadas em tecnologia, em pesquisa e consultoria em TI. Ainda referenciando o Gartner, a hiperautomação ela vai além da adoção de muitos robôs, né? Ainda que de maneira orquestrada e coordenada. E segundo esse documento, chamado de Move Beyond RPA to Deliver Hyperautomation, que eu tomei a liberdade aqui de traduzir de maneira livre, né? Uma visão estratégica da automação sugere tecnologias complementares, né? Lembrando que o RPA é uma excelente tecnologia, uma excelente ferramenta para automação de tarefas, mas não de processos por inteiro. E aí, os arquitetos de aplicações, né, tecnologia enterprise, devem olhar o RPA como uma das tecnologias, né, combinando com outras, como a gente vai falar um pouquinho aqui, né. Então, poderia dizer que a jornada para a hiperautomação tem seus primeiros passos com o RPA, inclui tecnologias, interfaces conversacionais como chatbot, que são inclusive duas tecnologias com muita afinidade, né. Inclui a orquestração de processos com BPMS, workflow, e pode chegar a um nível de maturidade maior com a adoção de inteligência artificial, por exemplo, com aprendizado de máquina, process mining. Ainda conceitualmente e ampliando a nossa visão aí com informações da Forrester, uma consultoria com forte visão sobre o impacto da tecnologia nos negócios, né? E analisando esse documento Top Trends and Emerging Technologies, que foi publicado agora em setembro de 2020, na seção sobre automação, 2 dos 3 pontos estão relacionados com a nossa conversa de hoje. A primeira delas
a estratégia da inovação de automação passa por uma revisão, né, com as fraquezas expostas aí no back-office durante todo esse período de pandemia, né? Então a inteligência artificial passa a ser um suporte para a RPA e o Digital Process Automation, né? Entendo inclusive que Digital Process Automation e Hyper Automation são termos muito próximos, né? A gente intercambia esses termos de maneira frequente. E a segunda é o maior foco no Employee Experience, né? A gente sempre ouviu muito falar sobre foco em Customer Experience, né? E o Employee Experience sempre ficou em segundo plano, e com a Covid eu acho que ele entra também dentro do maior foco aí. E lembrando que a primeira experiência de um colaborador, né, como Employee Experience, é exatamente o processo de onboarding. E como a gente trata isso dentro da Request, né? Como que a gente é a nossa proposta para a hiperautomação? Bem, a centralização das diversas tecnologias numa única plataforma, reduzindo o custo de desenvolvimento. Desenvolvimento eu me refiro aqui de novos processos, ou seja, configuração dos novos processos, e facilitando ao máximo a integração entre aplicações, né? Então, ao invés de você ter que lidar com uma aplicação de catálogo de serviços, uma ferramenta de BPM e outra de RPA, cada uma com sua abordagem, o seu estilo, e ainda ter que se envolver na integração dessas ferramentas, ou da orquestração delas, né? A gente centralizou todas elas numa única plataforma. Como a gente selecionou um processo prático aqui, e a abordagem é prática nesse webinar, eu sugiro que você visite o nosso site em request.com/platform para conhecer um pouquinho mais e ter uma visão geral da nossa plataforma. Bom, o Request Platform reúne diversas tecnologias de maneira integrada, como eu mencionei, né? Em outras palavras, essa consolidação permite que a orquestração de robôs seja feita através diretamente do workflow, ou seja, você dispensa a necessidade, um mecanismo de orquestração desses robôs, ou seja, o BPM e o workflow passam a atuar de uma maneira muito integrada, né? Transferindo essas informações e fluindo dados de um formulário para um robô e retornando esses dados de maneira muito natural, né? E além de expor as APIs do Request para outras aplicações, como alterar o status de uma solicitação para execução direta do RPA. Então, a gente vai ver aqui o onboarding na prática, né? A hiperautomação na prática. O onboarding é aquele processo ou conjunto de tarefas necessário para disponibilizar todos os recursos para um novo colaborador, né? Assim que ele é admitido ou ele é transferido, enfim. Ele é um desafio, o onboarding é um desafio para a grande maioria das empresas com quem a gente tem contato no Brasil, né? E a composição das tecnologias é uma das chaves para a complexidade desse processo. Conceitualmente, para tratar então um processo de ponta a ponta, né? Desde a geração do contrato de trabalho, a criação de contas na rede, contas de e-mail, criação de usuário de um novo aplicativo de faturamento, lembrando daquela planilha de aniversariantes que é disponibilizada na intranet, né? Além dos processos manuais, a gente consolida num único processo envolvendo diversas tecnologias. A primeira delas é o BPM, que é responsável aí por consolidar todos os processos com aprovações e a orquestração, que nessa figurinha representada aí com cor cinza. As APIs usadas para fazer as integrações, né, onde os formatos e processos são bem definidos e estejam disponíveis, né? Por exemplo, nesses exemplos aqui de
criação de conta de rede, conta de e-mail, né? São processos aí que as APIs estão fortemente disponíveis e são relativamente simples de se integrar, né? O RPA para automatizar tarefas, né, que essa parte do processo aqui registrada em cor laranja, e o low code, né, que é usado para viabilizar a implementação de um portal de serviços com alçadas de aprovação, que é a parte do workflow, com pouco ou nenhum código. Todas essas tecnologias a gente vai ver agora na prática com o Request. Eu vou navegar em diversos contextos e para isso eu vou tentar orientar, conforme eu for navegando, eu vou tentar contextualizar vocês e fazer com que vocês entendam essa navegação de maneira mais simples possível. Então, vamos lá. Eu vou começar com a interface de autenticação do Request. Eu estou navegando aqui numa versão web. Essa versão está rodando, aqui nesse caso ele está rodando em cima de um Chrome, né? Vou logar aqui como um usuário. Esse portal ele é totalmente configurável, a gente tem a possibilidade de fazer single sign-on com diversas aplicações, desde o seu AD até outras aplicações de single sign-on, esteja ela na nuvem ou on-premises, né? E usando alguns protocolos aí do tipo SAML. Você vê que existem aí alguns ícones para configurar a aplicação, então toda essa telinha de logon é bastante configurável. Eu vou navegar aqui na primeira tela para vocês, né? Estou logando aqui como o Cristiano Oliveira. O Cristiano Oliveira aqui é um coordenador financeiro, né? Vocês devem estar vendo aqui. Essa é a interface do Request. Para quem não conhece nossa aplicação, a área principal central aqui, eu tenho um portal de solicitações que eu posso organizar em áreas ou em tópicos correlatos, né? Essa configuração desse portal, ela é totalmente configurável, né? Ela não requer código, né? Assim como todo o processo onde a gente vai navegar aqui. E na barra à esquerda aqui eu tenho a navegação, onde eu tenho desde a navegação entre as minhas aprovações até os processos de administração da aplicação, visualização de notificações, enfim, toda a navegação de contextos, né? Também tenho aqui na área principal uma que a gente chama de home, né? Onde eu posso aqui disponibilizar algumas informações, notificações, alguns indicadores necessários para a administração do dia a dia, embora exista uma área de indicadores, né? Aqueles indicadores são colocados ali na home para que você possa, ao logar, já observar como está o andamento desses processos. Eu estou então logado aqui como Cristiano. Vou então navegar aqui para dentro do processo de solicitação de um novo colaborador. É muito importante aqui contextualizar o seguinte: esse processo ele foi configurado com um objetivo didático e de demonstração, né? Ou seja, certamente o processo de onboarding na sua organização não é igual a esse, ou tem mais ou menos processos, ou mais ou menos informações. Mas o objetivo aqui é explorar toda a potencialidade da aplicação e, principalmente, demonstrar como essas tecnologias, principalmente RPA e BPM, estão integradas, né? Outras tecnologias aí como low code e a criação de formulários aí de autosserviço, etc. e tal, é parte natural da demonstração. Tá? Então, aqui no caso o Cristiano está abrindo uma nova solicitação, vou abrir em nome dele mesmo e vou então começar a cadastrar esse novo colaborador.
né? Aqui, dentro desse formulário, eu já vou navegar e definir o que esse novo colaborador tem acesso, né? Então, eu vou chamar esse colaborador aqui de Adriana Cavalcante. Ela é do sexo feminino. O RG dela, aqui estão desligadas as validações. A gente poderia ter processos de validação. Então, você vê aqui, por exemplo, que embora a gente não tenha a validação do dígito cheque aqui, ele já validou que já existe um colaborador com esse CPF cadastrado, né, na base. Vou colocar aqui outro CPF. Eu vou preencher só as informações básicas. Ele pode ser bastante extenso, você vê que ele pode ter muitas informações aqui. Eu vou preencher as informações básicas só para a gente seguir com o processo. Aqui é desnecessário, o telefone eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui o CEP. Aqui, no momento que eu colocar o CEP aqui, a gente já tem uma integração com Web Services do Correio, por exemplo, que ele busca aqui os dados do endereço, né, que esse é o endereço da request. Então, aqui você pode notar então que esse formulário ele é composto por diversas abas, né? Então, aqui eu primeiro digitei as informações da Adriana. Posso então aqui ter um calendário, desculpa, uma tabela de dependentes, um cadastro de dependentes. Posso definir quais são os benefícios que ela vai ter, né? Aí no processo eu posso disparar processos filho para que esses benefícios sejam criados especificamente pela área de benefícios dentro do RH, né? Vou definir aqui qual o departamento que ela vai trabalhar. Então ela vai trabalhar em Campinas, na unidade de administração. Vou definir então aqui qual que é o centro de custo dela, qual que é o cargo dela. Então eu vou colocar ela como um analista administrativo, trabalhando em horário comercial. Ela vai ganhar R$ 1.500. Provavelmente ela vai então iniciar no dia 23 de novembro e um contrato de experiência aí se é 35 dias. Você vê aqui que, inclusive, eu tenho regras aqui que, dependendo do contexto, ele vai me apresentando novas informações, né? E, além disso, aqui é o ponto importante e delicado desse formulário para a gente entender. Eu vou definir já nesse momento se ela vai ter, por exemplo, um computador, né? E aqui eu tenho informações do tipo qual o computador que estão disponíveis e qual ela vai ter acesso, ela vai receber. Também vou criar para ela uma conta de e-mail, uma conta de rede, né? Você vê que aqui que já estão definidos aqui o horário de trabalho que ela vai ser atribuído a ela lá dentro do Active Directory, né? Ou seja, horário que vai ser permitido para o logon. Os dados da conta de e-mail dentro de um domínio. Esse domínio é um domínio fictício, que a gente vai ver na sequência. E também vou definir aqui quais são os sistemas que ela vai ter acesso, né? E aí vai abrir de novo uma abinha aqui, sistemas, né? Essa abinha, então, eu vou definir que ela vai ter acesso ao CRM, ao ERP. Vou definir aqui, dependendo do que eu defino aqui, quais são os modos do ERP. Vou definir que ele vai ter acesso a uma aplicação chamada Demo Invoice, né? Essa aplicação, na verdade, é uma aplicação de exemplo que nós vamos usar para explorar a tecnologia de RPA para fazer a criação de contas dentro dessa aplicação, né? Ou seja, é uma aplicação baseada em web, onde a gente não tem
acesso às APIs, ou APIs não estão disponíveis, então nós vamos usar o RPA. Então nós vamos usar então APIs para fazer a criação de contas de usuário e e-mail, e o RPA então para, voltando naquela ideia dos processos, né, a criação do contrato de trabalho, inclusão dela naquela planilhinha de aniversariantes, tudo isso vai ser disparado automaticamente via RPA, e finalizando a criação desse usuário dentro dessa aplicação. A adoção de RPA para a criação de contas ela é muito interessante nos contextos onde você tem, por exemplo, provedores de serviços, órgãos reguladores, né? Ou seja, você tem que fazer a criação de usuários da sua organização dentro desses órgãos, né? E você não tem então uma API para fazer ANEEL, ANS, Unimed e outras operadoras de convênio, enfim. Então, aqui eu também vou ter que, como parte do processo, eu vou ter que adicionar aqui um RG, um comprovante de endereço e uma foto recente do colaborador como parte do processo. Então, aqui eu tenho algumas regras, né? Ele validou, então, essa informação precisava ser um CPF. O comprovante de endereço eu posso colocar, então, aqui e uma foto, que eu vou colocar a foto aqui da Adriana para fazer a finalização do processo. Então, todas as informações estão aqui. Eu posso, então, salvar essa nova solicitação para dar sequência no processo. Módulo do RP que eu desejo acesso. Então, foi criada uma nova solicitação com esse final 255, né? Se a gente visualizar aqui essa solicitação, ela está aqui na caixa de entrada do Cristiano. E essa solicitação, então, ela dispara algumas solicitações filho, né? Então, qual que é o processo? Inicialmente, esse colaborador vai ser primeiro cadastrado dentro do próprio tabela de colaboradores do request, e depois ele vai disparar as solicitações filho, que vão aparecer aqui nos chamados associados, né? Vou fazer uma atualização aqui. E você vai ver que aqui ele abriu diversas solicitações. Por exemplo, a criação, aqui vão ser processos manuais, né? A criação de inclusão no plano de saúde, no plano odontológico, aqui são todos os processos manuais. Aqui são processos automáticos, né? A criação dentro do Active Directory, a criação desse usuário lá no G Suite e, por fim, a execução desses dois robôs para criação do contrato de trabalho, na planilha de aniversariantes e no cadastro da criação, né? Essas solicitações, elas todas tem que ser aprovadas pelo gestor imediato aqui do Cristiano, né? Elas poderiam disparar automaticamente, poderiam ser executadas automaticamente, mas a questão é que como a gente o objetivo é fazer ter uma apresentação didática, eu vou fazer a execução passo a passo de cada uma delas, né? Para isso, então, eu vou logar como um outro usuário. Vocês devem ter visto aqui que vou fazer um logon de novo, só para vocês entenderem, né? Então, aqui eu vou logar então como um outro usuário, que não é o Cristiano. Se vocês observarem, inclusive a aplicação, que eu estou logando aqui como Carlos Castilho, né? Tem algumas diferenças. O login faz com que o próprio portal e as solicitações sejam o catálogo de serviços e todas as funcionalidades estejam direcionadas para aquele usuário logado, né? Eu então vou logar e o Carlos então recebeu as diversas solicitações para serem aprovadas, né? Essa aprovação poderia ser feita pelo celular, por exemplo, né? E aqui eu vou então pegar
as solicitações aqui para serem executadas via API, tanto a solicitação de e-mail como um novo funcionário, né? Para a gente ser um pouquinho mais rápido, eu vou aprovar essas duas solicitações em paralelo e vou mudar o contexto, uma segunda máquina onde estão rodando os robôs e as interfaces do Active Directory e do G Suite. Ok, elas foram aprovadas, elas saem da lista de aprovação do Carlos, né? Vou precisar de uma colinha aqui para eu logar nessa sessão de acesso remoto. Legal. Bom, aqui dentro do Active Directory, onde a gente vai visualizar os usuários logados, né, os usuários criados, né? A gente vai visualizar aqui a Adriana. Então, essas solicitações aqui, né? Por exemplo, a criação do IAM já foi encerrada e a criação teve alguma falha aqui na concessão do AD, não sei exatamente qual foi, e a lista de usuários do G Suite. Vocês veem aqui que a Adriana acabou de ser criada, né? Aquela falha do AD pode ser uma falha de conexão com o Active Directory, pode ser um usuário duplicado, o próprio processo já ser construído para que essa falha seja tratada, né? Eu vou navegar novamente para a solicitação aqui como o aprovador do Carlos, né, o Carlos Alberto. Ele vai então aprovar a criação do contrato de trabalho. E nesse momento a gente vai visualizar aqui na interface o robô sendo executado, né? Aqui no caso o robô ele foi executado com base na aprovação. Você vê que ele está trocando aqui as informações da criação desse novo contrato, né? Ali ele setou horário de trabalho, local de trabalho, enfim. E aqui ele então salvou esse novo contrato aqui nessa pastinha aqui de contratos de trabalho, né? A mesma coisa se eu fizer para então a aprovação do processo de inserção na planilha, né? Se a gente logar aqui, então o robô agora vai ser disparado nesse momento. Como existe uma fila de robôs, né? Às vezes a gente tem um pequeno delay aí de alguns segundos. Ele abriu, está preenchendo ali a Adriana na linha 44, acho que vocês devem ter visto, né? Com os dados que eu dei. E para finalizar, perdão, para finalizar, nós vamos então criar o usuário na aplicação. Esse é o processo mais complexo, né? Onde ele vai abrir um browser, fazer a autenticação, o robô vai abrir um browser, fazer a autenticação na aplicação e criar esse novo usuário. Vocês veem que tudo isso está sendo orquestrado pelo mecanismo de workflow, ou seja, eu não tenho um orquestrador do robô, um módulo adicional. O robô simplesmente é disparado e orquestrado pelo próprio mecanismo, né?
Então ele está criando os dados aqui. Essa é uma aplicação demo, né? E aí a Adriana Cavalcante aparece lá como a primeira da lista, né? E o usuário foi criado. E finalmente o processo então é finalizado com base em todas as tarefas executadas. É importante mencionar também que existe um controle de SLA sobre a execução de todas essas atividades e podem ser acompanhados diretamente lá na interface do request. Tá legal? Bom, eu vou fechar a interface aqui e vou então finalizar essa apresentação prática, né? E vou então abrir aqui para dúvidas. As dúvidas que eu não tiver condição de responder aqui, por questões técnicas ou contextuais, eu vou responder por e-mail, né? Mas eu tenho duas perguntas, uma delas relativa ao processo e a outra é relativa à infraestrutura, né? A primeira delas é no processo quem faz a solicitação, né? Ali no caso a gente estava logando como um business partner do RH, por exemplo, que faz a criação da solicitação e toda a execução é feita automaticamente dentro do processo, né? Ou seja, o disparo pode acontecer ou de dentro do RH ou a partir das áreas, né? A outra questão é sobre o mecanismo de RPA, se o mecanismo é próprio ou é de terceiros, né? No caso é um mecanismo próprio da request e totalmente integrado com o seu mecanismo de workflow. E essa integração é quem permite tanto o workflow assumir o papel de orquestrador, quanto implementar uma integração entre o RPA e o formulário ou os processos de maneira transparente e segura. Tem uma segunda pergunta aqui sobre a escalabilidade dos robôs, né? Os robôs eles podem estar rodando de maneira distribuída, você pode ter máquinas e instâncias diferentes rodando o mesmo ou robôs diferentes e ganhar escalabilidade em função dessa arquitetura. Okay? Bom, essas foram as principais perguntas. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar vocês para o nosso próximo webinar sobre hiperautomação aplicada aos processos de cadastros, né? Esse webinar deve acontecer então no dia 10 de dezembro, às 10 horas, e as inscrições podem ser feitas aí pelo nosso site, na página requester.com/webinars. Eu agradeço a presença e a atenção de vocês. Coloco aqui os dados de contato da Request e muito obrigado.